Saudações! É curioso que ao longo dos séculos tenha havido os que, inspirados no Evangelho, têm desenvolvido projetos com vista a dar auxílio aos que têm conhecido, em primeira mão, as desvantagens sociais. As iniciativas de ajudar o próximo são bastante elogiáveis. O que vamos considerar neste segmento é a problemática de dar agasalho ao corpo, sem que a alma e o espírito sejam considerados. O Senhor Jesus valorizou a dignidade humana, mas não à custa de os desgarrados serem acolhidos no regaço do Pai Celestial. Ouça a mensagem que segue e que foi gravada ao vivo, num ajuntamento de pessoas. Jesus pregava o que lhe foi confiado. O Senhor, já tivemos a ocasião de ver isto a semana passada, falava conforme recebeu do Pai. Isaías 50, onde diz: o Senhor me deu uma língua erudita para que saiba dizer uma palavra ou dar uma palavra de consolação ou de conforto a quem precisa de um conforto. Está lá escrito também que o Senhor desperta os meus ouvidos para que eu possa ouvir como quem aprende. Em João está escrito que o Senhor, conforme via o Pai fazer, assim Ele fazia também. Ele não fazia nada por si próprio, a não ser o que via o Pai fazer. O Evangelho do Reino, porque está escrito que Jesus começou a pregar o Evangelho do Reino, não era um Evangelho individualmente dele, mas era o Evangelho que o Pai lhe deu. E quando nós dizemos que é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho que Jesus proclamava. Porque Jesus trabalhava unido com o Pai. O Pai dizia, Jesus fazia. O Senhor pegou nas Escrituras, leu e disse: isto hoje cumpriu-se. E Ele evangelizou aos pobres, foi ungido para fazer isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque é a mensagem de Jesus, e é a mensagem que o Pai lhe deu, e é a mensagem que Jesus foi ungido para anunciar. Daí que é o poder de Deus, não é uma tradição, não é uma rotina religiosa, é a palavra de Deus. E foi algo de impacto, pois que as pessoas davam testemunho de Jesus e estavam maravilhadas com as palavras de graça que saíam da sua boca. Aquela graça de Deus que era manifesta em Jesus. Estavam admirados com aquilo que ele dizia. As pessoas ficaram maravilhadas com Jesus. Havia algo acerca das palavras de Jesus que refletia, manifestava a graça de Deus. E este é o poder do Evangelho. Quando falamos de Jesus, devemos sempre saber que conforme falamos o Evangelho de Jesus, a graça de Deus está presente e a nossa oração deve ser que as pessoas ouçam o Evangelho e que haja um impacto em suas vidas. E se eles disserem: eu gostei muito das suas palavras, saiba que você foi ungido para evangelizar, para anunciar o Evangelho das pessoas. E o que as pessoas estão a ouvir é a palavra de Deus que está a tocar nos seus corações. Às vezes eles não sabem que é isso que está a acontecer. Mas eles sentiram alguma coisa, eles ouviram alguma coisa que realmente tocou neles e por isso muitas vezes dizem: eu gostei das suas palavras. Repare, é a unção do Espírito Santo que está sobre as pessoas que estão a evangelizar, que estão a falar de Jesus. E aí está a diferença entre o poder do Evangelho e a tradição. A tradição vai relembrar as pessoas o que elas aprenderam desde criança. Às vezes pessoas fazem perguntas acerca daquilo que aprenderam e às vezes dizem coisas que estão de acordo com a Bíblia e às vezes dizem coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Já tenho dito a pessoas que me estão a dizer coisas e dizem: olha, isso que o Senhor está a dizer está na Bíblia. E eles ficam todos satisfeitos porque disseram alguma coisa certa. Mas quem lê a Bíblia sabe. Às vezes as pessoas dizem porque ouviram dizer. Mas às vezes também dizem coisas que não estão na Bíblia e dizem: olha, não é bem assim que está escrita a Bíblia. A Bíblia diz é desta maneira. E eles ficam assim a olhar para mim e às vezes não sabem se estou a dizer a verdade ou não. É por isso que eu digo: leia a Bíblia para saber essas coisas. Porque o poder de Deus, o poder da revelação de Deus, o poder de Deus operar em nossas vidas está no Evangelho de Jesus. Não numa tradição. Então, o Senhor fazia o que lhe foi confiado a fazer pelo Pai. Ele não anunciava outra mensagem, nem fazia outra obra, senão aquela pela qual ele foi enviado ao mundo. Por isso é que ele pregava o que estava escrito. Ele pregava o reino de Deus.
Jesus pregava o Evangelho e as qualidades do Evangelho eram manifestas através de Jesus nas pessoas. A tradição usa métodos e procura meios de ajudar as pessoas a entender, e isso não é errado. O Evangelho é o poder de Deus, que é aquela palavra que é como uma espada de dois gumes, Hebreus 4:12, que é tão afiada que vai e penetra até ao coração, até às juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos das pessoas. Esse é o Evangelho de Jesus. A tradição adaptou o Evangelho aos requisitos humanos. Quero só falar sobre duas correntes que existem na atualidade. Uma delas é o Evangelho social. E há quem pregue o Evangelho social e a sua mensagem aproveita-se realmente daquilo que o Evangelho ensina, e o alvo deles é ajudar pessoas. Há igrejas que se tornaram mais adeptas do Evangelho social do que propriamente do Evangelho que é o poder de Deus. Então o que é que eles fazem? Eles procuram ajudar mais os pobres e ensinar as pessoas como a ter uma melhor qualidade de vida. Alguém dirá, o que é que está errado com isso? Não há nenhum erro com isso. O erro está naquilo que não ensinam. Não está no que estão a fazer, mas naquilo que não ensinam, que vai ao encontro das necessidades das pessoas. Então, os proponentes do Evangelho social preferem dizer que a raiz do seu Evangelho, das suas atividades, está no Evangelho. E preferem usar a palavra raiz, porque uma raiz dá vida aos ramos e por fim dão fruto. Se alguém diz, a raiz da minha crença está no Evangelho, o que é que eles estão a dizer? Aquilo que eu estou a dizer tem vida que vem do Evangelho. Mas será que é? Porque a questão é o seguinte, nós devemos sim ajudar os pobres, não podemos ignorar isto, porque o Senhor pregou o Evangelho aos pobres. Nós vimos no livro de Atos e em Romanos, em Gálatas, onde está escrito que eles preocupavam-se com os pobres, em ajudar os pobres. Isso é bíblico. Porém, a ênfase do Evangelho está realmente em ajudar o próximo, mas está mais em ajudar a pessoa a ter um encontro com o Salvador. Porque, repara, podemos dar um casaco a quem tem frio e ignorar a alma perdida que está dentro dessa pessoa. O Evangelho social quer dar um casaco a quem tem frio, quer dar um prato de comida a quem tem fome. Isso é bom, mas não pode ignorar a alma sedenta. Já pessoas me têm dito, eu sinto tão triste, eu sinto-me abatido, ou eu sinto que não estou preparado para me encontrar com Deus. E há pessoas que geralmente estão a sentir o seu estado espiritual e não estão satisfeitos, até sentem-se nervosos. E eu já tenho dito, isto é o Espírito Santo que está a chamar a sua atenção para o Evangelho. Para você realmente pensar naquilo que Jesus fez por si e aceitar Jesus como seu Salvador. A ajuda social, embora sendo necessária, contudo é temporal. Mas a alma é eterna. Devemos ajudar quem tem necessidade. Sim, isso é bíblico. Mas se esse for apenas o Evangelho, ou se é isso apenas que nós dizemos que é o Evangelho, estamos a faltar para com a pessoa que pode estar perdida e sem Jesus. O poder do Evangelho é de tal ordem que leva a ajudar a pessoa, mas também ajudar a pessoa a ter um encontro com o Senhor. Portanto, esse é o Evangelho social. Depois há o Evangelho da justiça social, que é parecido, mas é distinto. O Evangelho da justiça social, nestes últimos anos, tem sido chamado o Evangelho da libertação. E tem mais influência na política. Enquanto o Evangelho social é mais nas ações, de obras de caridade, o Evangelho da justiça social é mais uma arma política. Então eles dizem que vão buscar a sua inspiração aos Evangelhos. Aí já falam da inspiração, o que Jesus nos inspirou. O que é que Jesus inspirou? A igualdade de pessoas. E o Evangelho da justiça social procura anunciar que todas as pessoas são iguais e não há distinção de classes. Ora, o Senhor Jesus ensinou sobre isso. Jesus não fez exceção de pessoas. Aliás, os fariseus falaram isso acerca de Jesus. Para ele não havia diferença se falar com um pobre ou falar com um rico. Para Jesus era a mesma coisa. Agora, quando o Evangelho da justiça social aproveita-se do Evangelho e diz que Jesus ensinou-nos a amar todos e a igualdade entre todos, isso está correto.
Mas se isso for apenas o que nós proclamarmos, ou se essa é a mensagem que é proclamada, voltamos à primeira questão. O que é que se vai fazer da alma que está perdida? Nós podemos ter o nosso apreço pela igualdade na sociedade, acho que isso é importante, mas igualdade só vai ajudar a nível social, mas não vai ajudar a pessoa que está na sua escuridão espiritual. É que nós podemos ajudar pessoas a melhorar a sua condição de vida e essa pessoa ainda continuar como serva do pecado, escrava do pecado. O Evangelho da Justiça Social quer acabar com toda a forma de injustiça social, porque diz isso e escraviza as pessoas. Então fala muito em direitos humanos. Eu acredito muito nos valores humanos porque Deus ama o ser humano. O Senhor Jesus morreu com amor para com a humanidade. Eu acredito que Deus ama bastante cada ser humano. Cada ser humano é importante para Deus. Deus veio para primeiro salvar a sua alma. Mas também a iluminação do Evangelho, o ensino do Evangelho ajuda-nos a ser pessoas de tal forma que se aplicarmos o Evangelho em nossa vida, vamos ter uma qualidade de vida que mais adiante vamos ver que somos capazes de fazer frente aos desafios económicos. Mas lembre sempre, o Evangelho tem acima de tudo o alvo de levar pessoas à salvação. Porque a salvação é para a eternidade. Uma casa, um carro, ou um casaco, ou uma comida na mesa, é tudo temporal. É importante, é necessário, mas é temporal, não é eterno. E o Evangelho é eterno. A pessoa que está na escuridão espiritual não tem forma de ajudar nem ao próximo, nem à sociedade a sair da sua escuridão espiritual. É preciso ter a luz que Deus dá no seu Evangelho e que está revestido com o seu poder transformador. O Evangelho social, a pessoa pode ajudar o outro a ter um casaco novo, mas essa pessoa ainda continuar na escuridão espiritual. Jesus veio para ser luz. Jesus veio para dar luz onde não havia luz. Jesus veio para dar alegria que vem pela vitória providenciada pela nossa redenção em Jesus. Vamos ver o que diz o profeta Isaías. Isaías 9, versículos 2 a 3. Isaías 9, versículos 2 a 3. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. O profeta Isaías disse isto acerca de Jesus. Ele profetizou este ministério de Jesus talvez quase uns 600 anos, se não um pouco mais, ou mais ou menos aí, antes de Jesus ter vindo à Terra. E o que é que ele profetizou que seria? Viria luz. Jesus traria a luz e a alegria. Agora, se nós formos ler em Mateus 4, versículos 16 e 17, que é uma narrativa do cumprimento da profecia em Isaías. Isaías 9 profetizou o que iria acontecer. Mateus 4 é o cumprimento desta profecia. Conforme o Senhor estava a pregar, diz lá que então cumpriu-se, o povo estava assentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor pregava o Evangelho do reino, ele foi ao encontro das pessoas que estavam na região da sombra da morte. Pessoas que não tinham alegria, não tinham o prazer da presença de Deus em suas vidas, estavam numa escuridão. Eles estavam assentados em trevas. E o que é que aconteceu? Jesus veio e a luz brilhou. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Arrependimento significa mudar de rumo da vida. Deixar para trás o mal, o erro e voltar-se para Deus e andar no caminho de Deus. Jesus anunciou que era chegado o reino de Deus. E qual era a evidência que tinha chegado o reino de Deus? É que a palavra profética estava a ser cumprida. Como é que nós sabemos que o reino de Deus está entre nós? É ao vermos a palavra profética a ser cumprida. Aquilo que Deus disse que iria acontecer mediante o Evangelho, a pregação do Evangelho, que tem a sua raiz também em Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário por nós, porque esse é o Evangelho. Nós éramos pecadores, condenados pelo nosso pecado, mas Jesus morreu condenado no nosso lugar, lá naquela cruz, e ali encontramos a salvação. Esta é a evidência de que é chegado o reino de Deus. Aquilo que estava profetizado, aquilo que Deus disse pelos seus profetas,
está a ser cumprido. Deus veio para visitar a humanidade e a mudar a sua visão de vida. Por que mudar a visão de vida? Porque o povo estava na região das trevas, na sombra da morte. Qual era a sua esperança de vida? O que é que eles tinham para contemplar à sua frente? Eles estavam na escuridão e à sombra da morte. Mas Jesus veio para lhes ajudar na sua mudança de visão de vida. Como é que isso aconteceu? Com a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que Deus queria ver no ser humano era realmente a mudança, que é o arrependimento. O arrependimento é mudar de vida e vir para junto de Deus. A evidência que era chegado o reino de Deus é que veio luz para iluminar os que estavam assentados na região da sombra da morte. E assim o poder de Deus foi manifesto em Jesus. As pessoas ouviam as palavras de conforto e esperança que Jesus dava, era a pregação do Evangelho. As pessoas recebiam alegria pelas obras que Jesus fazia em suas vidas. Jesus veio para levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Jesus veio para levar as pessoas a terem comunhão com o Pai. Porque o povo estava na escuridão, não tinha comunhão com o Pai. Mas Jesus veio, ao pregar o Evangelho, as pessoas foram iluminadas e vieram a saber que em Jesus podiam ter comunhão com o Pai, algo que não existia. Por isso é que Paulo via em Jesus o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. A tradição modifica, mas o poder de Deus é manifesto no que Deus faz em nós através de Jesus. A tradição modifica doutrinas, ensinos, adapta, mas o poder do Evangelho transforma. Mas é uma transformação em que a pessoa fica a conhecer o Salvador. A eficácia do Evangelho é compreendida no que o apóstolo Paulo declarou aos cristãos da cidade de Colossos. Gostaria de ler convosco Colossenses, capítulo 1, versículos 4 a 6. Aqui Paulo explica qual foi o efeito do Evangelho nestes cristãos. Colossenses, capítulo 1, versículos 4 a 6. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Agora, repare, estas pessoas chegaram a conhecer ou entraram na abundância da graça de Deus para as suas vidas. É o que esta passagem nos diz. O Evangelho, e para vermos mais, depois podem ler todo o capítulo. Colossenses, capítulo 1, é um capítulo muito lindo. Aliás, toda a epístola são 4 capítulos muito enriquecedores, muito encorajadores. Esta é, portanto, a epístola aos Colossenses. Mas por estes versículos que nós lemos aqui, nós vimos que estas pessoas tinham conhecido uma abundância da graça de Deus em suas vidas. Eles eram pessoas de fé em Cristo. É o que diz o versículo 4. Porque já ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo. Já ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. É curioso que o apóstolo Paulo nunca foi a Colossos. Não há registro no livro de Atos de Paulo ter ido à cidade de Colossos, mas Epáfras, que era de lá, Paulo enviou lá seus emissários, até foram outras pessoas que foram pregar o Evangelho, e aconteceu lá em Colossos o mesmo que aconteceu em Corinto, onde Paulo foi a Éfeso. Portanto, os enviados que Paulo enviava, porque tinham aprendido com Paulo, eram cooperadores de Paulo, Epáfras era um deles, pregou o Evangelho. Aquelas pessoas ouviram o Evangelho, e Paulo depois vem ouvir falar deles. O que é que Paulo diz? O Evangelho chegou a vocês, e vocês conheceram um amor. É tanto que se nota no amor que vocês têm com todos os santos. Que santos são estes? Os irmãos em Cristo que estavam na mesma cidade onde eles viviam. Os cristãos daquela igreja em Colossos. O Evangelho chegou lá, as pessoas ouviram o Evangelho, aceitaram o Evangelho, foi tão poderoso que transformou a sua vida. E uma das características daqueles cristãos daquela igreja, que Paulo não conheceu lá por ter ido lá, mas ele conheceu alguns daquela cidade, uma característica deles era o amor que eles tinham entre eles. Esta é a evidência do poder do Evangelho. Isto é que o Evangelho faz. Eles estavam cheios de amor uns para com os outros, do versículo 4, eles estavam cheios da esperança gerada pelo Evangelho. Repare, eram pessoas de esperança. Tinham esperança. Como é que esta esperança apareceu neles? Foi gerado pelo Evangelho. Qual é a sua esperança quanto à eternidade?
Se você disser que vai para o céu porque o pastor na igreja disse que você vai para o céu, aqui isso pode ser duvidoso. Mas se você recebeu o Evangelho de Jesus, ouviu o Evangelho de Jesus, recebeu, aceitou, algo aconteceu em sua vida, gerou-se uma esperança. Repare, é uma esperança gerada pelo Evangelho, diz o versículo 5. Versículo 6 diz que o Evangelho frutificou neles. Uma tradição modifica e pode até modificar o pensamento das pessoas. As pessoas que são ensinadas na tradição modifica. Mas o Evangelho frutifica. Dá uma esperança que é genuína. Eles tiveram neles próprios o fruto do Evangelho. O Evangelho não é uma doutrina de homens, mas é a revelação da sabedoria de Deus. Então o Evangelho, quando vem em nossas vidas, aconteceu algo, começou a ser manifesto algo em nossas vidas. E o fruto é uma coisa que se vê. O fruto é resultado de algo que está em nós, e é o Evangelho de Jesus. É a obra do Espírito Santo a trabalhar em nossas vidas, e há evidência. Uma das evidências foi o amor que eles tinham, outra evidência era a esperança. E eles conheceram a graça de Deus em verdade. Versículo 6. Conheceram a graça de Deus em verdade. Pessoas dão graças a Deus e devem fazê-lo. E alguns até dizem, se não for a graça de Deus, o que é que seria de mim? E estão a dizer uma verdade. Mas Paulo diz que eles conheceram a graça de Deus em verdade. O que é conhecer a graça de Deus? É experimentar. É saborear. O que é que estes crentes fizeram? Eles conheceram, experimentaram, tiveram o efeito da graça de Deus em suas vidas. Porque eles receberam o Evangelho. Paulo diz assim, mais adiante, no versículos 12 a 14. Vamos ler. Colossenses 1, versículos 12 a 14. Para compreendermos, versículos 12 a 14, temos que compreender que Paulo está a falar com pessoas que receberam o Evangelho, pessoas que tinham a esperança do Evangelho, pessoas que conheceram a graça de Deus, pessoas que conheceram o amor de Deus em suas vidas. São estas pessoas a quem Paulo diz estas palavras, Colossenses 1, versículos 12 a 14. Dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos da luz. Ele nos livrou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Vamos ver isto aqui por partes. No Evangelho do Reino, a mensagem é que Deus fez uma obra através de Jesus e pela qual Ele nos fez idóneos para a participação da herança dos santos na luz. Para a participação. Deus fez-nos idóneos. A palavra idóneos, no sentido deste texto bíblico, significa Deus nos qualificou, capacitou e nos fez competentes para a herança que foi preparada para nós. Deus fez-nos competentes para a herança. Pense nisto. Deus qualificou-me, Deus fez-me competente. Deus fez algo em mim que me capacitou para a herança que Ele preparou para nós. Quando a Bíblia diz que Deus nos fez competentes, ou nos fez idóneos, significa que Deus já nos preparou para participar na sua herança. Não é qualquer pessoa que participa da herança de Deus. Há pessoas que estão convencidas que vão para o céu e que já está tudo bem porque o pastor disse que eles já estão salvos e o nome deles já está escrito no livro da vida. Se essa é a sua fé, olha que isso é duvidoso. Se a pessoa não ouviu o Evangelho, não fez conforme o Evangelho, é importante que a pessoa conheça Deus através do Evangelho. É quando a pessoa recebe o Evangelho e pela ação do Evangelho que estes cristãos tinham recebido, Deus fez deles competentes, idóneos para participar nesta herança. A palavra participação da herança significa que Deus preparou algo e que a natureza desta herança prevê uma certa qualidade de participação. Ou seja, Deus preparou a herança, mas quem vai participar nessa herança tem que já ter uma preparação. É o que significa Deus fez-nos idóneos. Como é que Deus nos faz idóneos? É quando nós ouvimos o Evangelho e dizemos, sim Senhor, vem, trabalha em mim de acordo com o Evangelho. Senhor, eu leio a Bíblia e aquilo que eu leio, possas usar isso para trabalhar na minha vida. Trabalha na minha vida, Senhor. E nós damos toda a liberdade ao Espírito Santo para nos ensinar através das Escrituras a sermos pessoas idóneas. Mas é preciso ler, é preciso passar tempo com Deus, em oração. É preciso passar tempo em meditar na palavra para que Deus possa fazer esta obra.
Já repararam que quando às vezes há problemas e as coisas não correm bem, que as pessoas ficam nervosas e mais depressa ralham uns com os outros e zangam-se uns outros do que realmente resolver os problemas? Acontece, vamos supor que estamos num barco e nisto há uma tempestade. Temos que andar ali a correr, tal como aconteceu com os discípulos. Atravessar o mar da Galileia, levantou-se uma tempestade e o que é que Jesus fazia? Estava a dormir. Eles foram logo acordar e disseram: Senhor, não se dá que passamos, vamos morrer aqui. E o Senhor levantou-se e disse: homens de pouca fé. O que é que estavam a acontecer? Eles estavam tão nervosos e atropelavam-se uns aos outros, zangavam-se uns com os outros. Eles estavam etervados, não diz que se zangavam uns com os outros, mas quando a pessoa está cheia de nervos, zanga-se com aquele, sai daqui, tu não sabes fazer, és incompetente, e mais isto é o outro. Isso é evidência de quê? É os nervos, ou a preocupação, ou a ansiedade a tomar conta, e não o treinamento, o ensino. Quando a pessoa dá larga à ansiedade, à preocupação, isto acontece muito na oração. A pessoa diz: Deus não me ouviu, Deus não me tem ouvido as orações, Deus esqueceu-se de mim. O que é que está a acontecer? A pessoa pôs de parte o Evangelho e deixou a velha natureza vir falar, agir. E a pessoa diz: então não és crente? Vocês, como crentes, não se portam assim. A Bíblia diz que o Evangelho fez-nos idóneos. Deus fez-nos idóneos através do Evangelho, ou seja, preparou-nos, ensinou-nos, equipou-nos, moldou-nos para a sua herança. Mas para a herança é preciso participação. E a palavra participação na Bíblia, no grego, é um substantivo, ou seja, é uma coisa. Um verbo é uma ação. Eu vou participar, eu estou a fazer alguma coisa. Um verbo é fazer. Substantivo é ser. Ser pessoas de participação. Isto diz-nos que há uma qualificação necessária para eu estar envolvido na herança de Deus. E esta qualificação, como é que vem? É pelo Evangelho que nos ilumina. É a palavra de Deus que nos ensina. É a palavra de Deus que nos prepara. E isto vai acontecendo ao longo de toda a nossa vida. Até Jesus nos vir buscar, o Senhor nunca deixa de nos ensinar, nunca nos deixa de guiar a cada um de nós. De forma que, ao já estarmos na herança, porque já estamos na herança de Deus, quando chegarmos ao céu, então vai ser o nosso repouso eterno, mas até lá já estamos no Evangelho, o Evangelho já está em nós, já estamos na herança, já somos pessoas de participação, porque Deus nos fez idóneos. Deus equipou-nos, Deus preparou-nos. Como é que Deus fez isso? Com a sua palavra que veio a nós, e a sua palavra é poderosa. Em virtude de já estarmos remidos em Jesus, nós estamos num lugar de participação. Nós não merecemos, mas entramos. Como é que nós entramos? Por Jesus. Ninguém merece o céu, porque Deus não dá a ninguém por merecer. Deus dá porque ama, porque Deus quer. Porque se formos a ver os merecimentos, nós já sabemos que há muitas pessoas que não merecem. E há pessoas que, quando estão evangelizadas, começam a falar deste que fizeram mal, do outro que fizeram mal. E eu não entro nessa e digo: olha, cada um de nós tem que dar conta de si próprio e a Deus. E eles não se zangam muito comigo porque sabem que essa é uma verdade. Porque se alguém vem falar do outro mal, que o outro fez mal e o outro fez isto e o outro, eu já sei, se nós entrarmos nessa, a lista de quem fez mal nunca mais acaba. Então nem se entra nisso, porque nessa lista está lá o nosso nome. Aliás, estava. Porque o Senhor tirou-nos da lista de condenados e pôs o nosso nome no livro da vida quando nós ouvimos o Evangelho e recebemos o Evangelho. Então eu digo sempre, cada um de nós vai estar diante de Deus, vai dar conta de si mesmo a Deus. Nós ouvimos o Evangelho e Deus preparou-nos. Está a trabalhar em nossas vidas. E nós andamos nesta qualidade de vida é por causa do amor de Deus. É por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nesta passagem aos Colossenses, capítulo 1, versículos 12 a 14, Paulo fala sobre a obra de Deus mediante a obra expiatória de Jesus. Foi por causa daquilo que Jesus fez por nós, em quem temos a redenção pelo seu sangue, diz o versículo 14, a saber, a remissão dos pecados. Nós estamos remidos. O que é que significa estar remido? Significa que fomos comprados. Leia comigo no instante, por favor. 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fomos comprados por bom preço. Isto é o que significa redenção. Nós estávamos no reino das trevas, nós estávamos na escuridão. Mas o que é que diz Colossenses? Fomos transportados para o reino do seu Filho.
O Senhor tirou-nos das trevas, mas colocou-nos no reino do seu Filho. Transportou-nos, levou-nos para lá. O que é que nós lemos em Mateus? O povo que estava em trevas viu uma grande luz. As pessoas que estavam debaixo da sombra da morte, raiou-lhes a luz, a esperança. Nós ouvimos o Evangelho, nós somos transportados, porque aceitamos o Evangelho, fomos transportados para o reino de Jesus. Fomos comprados, fomos remidos. Já fomos remidos, não pertencemos mais à potestade das trevas. Versículo 13. De antes, Colossenses 1:13, de antes estávamos na potestade das trevas. A palavra potestade significa poder. Estávamos debaixo do poder das trevas, mas fomos tirados daí como? Por Jesus Cristo, que nós reconhecemos como Filho de Deus. Confessamos com a nossa boca, tendo crido no nosso coração, nós acreditamos e confessamos que Jesus é o Filho de Deus. Aceitamos a verdade do Evangelho, então fomos comprados por bom preço, fomos remidos, fomos transportados para o reino de Jesus. Já não estamos mais em trevas, mas estamos no reino onde Jesus é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. A tradição, na sua forma, de outros evangelhos pode ajudar a pessoa a mudar de pensamento. Se a pessoa tirar certos cursos, pode ter outros pensamentos, outras ideias. Podem ajudar as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida, mas não pode transformar a pessoa no seu espírito. A tradição não pode levar a pessoa a entrar no reino de Deus. Jesus disse que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Nascer de novo. É o que Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, a purificação da água que é o batismo, nascer do Espírito Santo é quando o Espírito Santo entra em nós e está a trabalhar em nós. Essas são as pessoas que entram no reino de Deus. Como é que isso tudo acontece? É o Evangelho que nos diz isso, que nos ensina, que nos prepara, que nos transforma com o poder de Deus. Portanto, há uma grande diferença entre a tradição e o Evangelho, que é a palavra poderosa de Deus. E por causa deste Evangelho que nós abraçamos, que nós recebemos em humildade, Deus fez esta obra em nossas vidas. O Evangelho frutificou. O Evangelho que é poderoso. E Deus então tirou-nos do potestade das trevas, da escuridão onde nós estávamos, e colocou-nos no reino do seu Filho. E este é o poder de Deus. Que Deus faz isto para com cada um de nós, porque viemos a Jesus Cristo e o declaramos como Filho de Deus, como Senhor em nossas vidas. Nós o aceitamos como nosso Salvador. É bom ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus veio para ser luz, que o povo que estava assentado nas trevas necessitava. A eles Jesus anunciou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus anunciava o bem, que o reino dos céus era para quem se preparasse para o receber. Jesus multiplicou o pão para alimentar os que tinham fome, mas também lhes anunciou a salvação que lhes era ofertada. Neste momento, será oportuno dizer a Deus Pai: eu aceito Jesus como o Filho de Deus, que veio ao mundo para me salvar. Queira dizer a Jesus: eu recebo a salvação que me é ofertada. Leia um pouco da Bíblia todos os dias e todos os dias fale com Deus em oração e sempre em nome de Jesus. Logo que possa, frequente uma igreja que anuncia o Evangelho. Continue orando que a bênção de Deus seja sempre abundante na sua vida.